Conflitos, desentendimentos, tensão no trabalho. É inevitável, não é? Mas se eu vos disser que dentro de cada conflito há uma oportunidade escondida, uma chance de fortalecer relações, inovar e construir uma equipa mais unida, a resposta está na forma como gerimos, ok, a situação. Descubram como, já a seguir. Fiquem comigo. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e é um prazer ter-vos aqui, como sempre. Hoje vamos mergulhar num tema de uma realidade que acontece em qualquer ambiente onde haja pessoas, claro, o conflito. Sim, desentendimentos, aquelas opiniões divergentes que por vezes criam um ambiente chocante e, principalmente, muito pesado. Digam, quantas vezes é que já sentiram tensão no ar nas vossas organizações? Aquele silêncio pesado numa reunião? Ou ouviram queixas de uns e de outros colaboradores nos corredores? Os conflitos no trabalho são parte inevitável da dinâmica humana. Muitas vezes são vistos como algo a evitar, ok, a todo custo. Um sinal de que algo está errado. Mas pensem comigo, e se eu vos disser que o problema não é o conflito em si, ok? Mas a forma como nós o gerimos. É mais importante se vos disser que a vocês, profissionais de talentos, líderes e gestores, que têm o poder de transformar os conflitos em oportunidades incríveis de conexão. É precisamente isso que vamos falar hoje. Os RH e a gestão de talentos não é o polícia, salvo seja, dos conflitos, mas é um facilitador e um medidor, digamos assim, estratégico. Combinado? Vamos por outro ponto para começar a gerir, nós temos que entender o que vamos enfrentar por aí. Os conflitos podem manifestar-se de diversas formas no local de trabalho, ok? Pode haver conflitos de tarefas e de processos, ok? E isso pode ser sobre o fazer as coisas, por exemplo, uma equipa acredita que a forma mais correta de organizar um projeto é de certa e determinada maneira e um bocadinho mais burocrática. Mas ambos querem o sucesso para o projeto, certo? Então, o que é que nós podemos fazer? Imaginem que nós temos dois gestores que estão a colaborar então nesse mesmo projeto e um quer relatórios diários muito complexos, ok? E o outro prefere apenas a nível semanais enviar uns e-mails sobre a situação. O que é que isto vai acontecer? Vai haver um conflito no diálogo, pois cada um prefere o seu processo. Então o que é que isto vai gerar? Uma frustração e atrasos. Um acha que vai criar atrasos de uma maneira e o outro de outra. Ok? Pode haver também conflitos de relacionamento, e estes são mais a nível pessoal e muitas vezes mais difíceis de combater. Porquê? Porque jogam com as personalidades de cada colaborador a nível de comunicação e pode surgir esta falta de empatia. Por exemplo, dois colegas de trabalho têm o mesmo estilo de comunicação, diferentes neste caso, um é muito direto e frontal e o outro é sensível e indireto, um bocadinho mais reservado. Se não tiver a mediação, o que é que vai acontecer? Vai criar um ambiente de tensão constante, ok? Outra situação de conflito são os conflitos de interesse e de valores. Acontecem quando existe a percepção de objetivos e crenças fundamentais e isso então cria um choque. Por exemplo, um departamento focado na redução de custos, ok? E o outro é muito focado na inovação e no desenvolvimento da organização. O que é que vai acontecer? No exemplo prático, um colaborador que valoriza muito o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, sendo subcarregado pelas exigências das horas extras constantes que faz. Entra em conflito, claro, com o quê? Com os valores da empresa. E então preza esta dedicação total ao seu trabalho e ao seu ambiente de trabalho. Por isso, quando estes conflitos não são
abordados, o que é que acontece? Eles desaparecem, ok? Ou então não, ok? Eles têm que ser abordados para esquecermos, basicamente. Por isso, o custo é mais elevado se nós não falarmos deles do que propriamente o falarmos e apaziguar as situações. Por isso, a queda de produtividade, o aumento de stress e o burnout, ambientes mais tóxicos e, claro, este turnover de talentos que prefere sair para lidar com a situação. Então, se eu vos disser que existe uma forma de transformar isto, e é aqui claro que nós, os gestores de talento, RH, entra como uma peça fundamental. O nosso papel e o vosso papel não é ser juiz nem polícia, é mediador de estratégias, facilitador e ajudar ambas as partes. Ter, claro, uma escuta ativa e uma empatia. A primeira ferramenta é ouvir, ok? Antes de julgar, nós temos que ouvir ambas as partes, separadamente, principalmente se for possível, ok? Ouvir um lado, ouvir o outro e entender não só o que é dito, mas o que está por trás das palavras, esta situação das emoções e das perspectivas e das necessidades não verbais, não expressadas, ok? Um colaborador, por exemplo, que se queixa de um colega, em vez de logo sugerirmos a situação e a solução, nós temos que ver como é que ele se sente com a situação, o que é que a situação significa para ele no seu trabalho. E isso valida a emoção e abre um caminho para a verdadeira causa do acontecimento. Outra situação que nós também poderemos ver e que nós também temos que ser é imparciais, ok? Não tomem partidos nem de um lado nem do outro. Porquê? Porque o vosso foco é na resolução do problema na relação e não provocar e não saber quem é que tem razão, ok? A nossa função é dar espaço e eles sentirem-se ouvidos e principalmente serem justos. Por exemplo, temos que evitar frases como eu percebo, ele é sempre assim, ou em vez disso nós podemos dizer o papel é ajudar-vos a encontrar-se uma solução que funcione para os dois, ok? Focar-se nas vossas necessidades. Outro ponto essencial que eu estou-me a lembrar também pode ser facilitar o diálogo, ok? E focar na solução, mencionando, eu estava a falar anteriormente, muitas vezes as partes em conflito não conseguem dialogar sozinhas, porque já estão a criar choque, e vocês, têm que criar este espaço seguro, focar-se no futuro e naquilo que pode acontecer e não no passado a atribuir a tal culpa, ok? Em vez de quem é que começou isto, ok? Parece que são as crianças. Quem é que começou a briga? O que é que nós podemos fazer? Sair da situação e ver o que é que poderemos, os passos concretos que cada um pode melhorar na colaboração. Por isso eu costumo dizer, e agora que já percebemos o que são conflitos e o vosso papel estratégico, vou explicar a nível prático, dar assim um kit para sermos eficazes, ok? Por isso, ponto 1, saber quando e como intervir, ok? Nem todo o conflito exige um processo formal com reuniões e por aí além. Às vezes basta uma conversa informal para perceber ambas as partes, ok? A chave de saber e avaliar a gravidade e o impacto do conflito. Se for algo pontual, ok, e de baixa intensidade, pode ser uma conversa só individual para resolver. Se for algo que já acontece várias vezes entre aqueles colaboradores, neste caso da equipa, que eles chocam muito, nós aí temos que ver uma situação mais formal e essencial, ok? Temos que juntar-nos com eles e perceber então que este pequeno desentendimento causou, até pode ser por causa do e-mail. Então eles discutiram por causa do e-mail. Podemos sugerir então que no dia a seguir eles se encontrem ao pequeno almoço e nós conseguimos resolver a situação neste quebra-gelo, como podemos dizer. Outra situação é de dominar, ok, as técnicas de comunicação assertiva e ativa,
ou como mediadores que nós somos, as vossas competências da comunicação são uma ferramenta poderosa, ok? Para que as pessoas explorem os seus sentimentos e as suas perspectivas. Em vez de estar chateado, perguntem como é que se sente em relação a esta situação. Em vez de estarmos logo a atacar, digamos assim. Outro ponto essencial é validar os sentimentos, ok, de ambas as partes. Reconhecer as emoções sem julgar. Do género, percebo que esta situação te tenha deixado frustrado, por isso abre o quê? Logo o diálogo. Ele faz sentir logo à vontade. Imagina uma sessão onde nós estamos com o colaborador e que ele diz, ele nunca me ouve, ignora as minhas ideias. Em vez disso, não diga de todo, por isso podemos dizer, portanto, o que é que me estás a dizer é que não estão a ser valorizadas as coisas no teu colega, é isso? E isso tira uma carga emocional a ele e permite que ele consiga ver a outra parte, ok? E que não vá logo ao ataque. Isto é mesmo quando duas crianças estão a discutir ou a entrar em conflito, nós vamos lá e pegamos só numa e desvalorizamos a outra, porque sabemos que para nós, humanos, como eu costumo dizer, e adultos, é o que está errado. Mas para a criança que se está a conhecer, esse tipo de conflito é uma coisa normal. Por isso é que eu disse, nós temos que perceber ambas as partes e não desvalorizar principalmente o outro. Por isso, ao aplicarem estas ferramentas, não só estão apenas a resolver problemas, como estão a construir uma cultura de comunicação aberta, ok? Este respeito mútuo e a resiliência. Estão a transformar principalmente o conflito de uma ameaça numa oportunidade de crescimento e até para um ambiente saudável na equipa. Por isso, ouçam que chegámos ao fim da nossa conversa sobre conflitos no local de trabalho e eu espero que nesta altura a vossa perspectiva sobre este tema tenha mudado, porque os conflitos bem geridos podem trazer benefícios incríveis essencialmente para a vossa organização, que é isso que nós queremos crescer, que os nossos colaboradores cresçam dentro da nossa organização. Por isso, em suma, nós, os RH, somos os guardiões das relações humanas na nossa organização e por isso a vossa capacidade de mediar esta relação e este transformar de conflitos numa competência mais estratégica é essencial. Por isso, para fechar este episódio, eu quero deixar-vos uma reflexão. O conflito não é inimigo, o inimigo é o conflito que não é gerido. Isso sim. Desafios então a verem cada desentendimento e cada tensão como uma oportunidade. Mais uma oportunidade para ouvir profundamente, para comunicar com clareza e para fortalecer relações, para construir uma cultura organizacional mais robusta e principalmente muito mais humana. Espero que este episódio vos tenha dado ferramentas e inspiração para vos abraçar neste papel de mediadores estratégicos neste mundo da gestão de talentos e, claro, se gostou, subscreva, partilhe na sua rede de contactos e deixe nos comentários o que é que achou, porque a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada por estarem desse lado. Eu sou a Joana Oliveira e foi mais um episódio da Prescrição de Talentos. Até à próxima quarta-feira e até lá vamos juntos construir os melhores resultados de sucesso, claro, com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloquem em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.